Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a gente já está por aqui, né, acompanhando essas aulas, vocês já devem conhecer toda a equipe. Hoje eu vou estar substituindo mais uma vez o professor Tiago. Na verdade, a gente está fazendo um revezamento, né? Porque a gente estava começando aqui comigo, depois ele vem e aí a gente vai se ajustando nas aulas aqui para trazer um pouquinho de conhecimento para vocês, tá certo? Então, a gente começa a aula agora, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa aula, né? O formato da nossa aula é digital, possibilita que a gente faça essa interação e aí a gente tem a maior acessibilidade, né, possível nesse momento através do aplicativo e ainda mais para ajudar nessa acessibilidade tem aqui o Anderson me ajudando com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais, tá? Para falar um pouquinho dessa ideia do aplicativo, né, desse primeiro momento que a gente já está fazendo aí os testes, acho que já faz um tempão e a gente já está conseguindo uma interatividade massa, eu vou chamar aqui o professor Pedro para falar um pouquinho como é que está ali no app, para dizer um pouquinho como é que a gente faz para acessar esse aplicativo aí, tá bom? Vai lá, professor. Fala, galerinha. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula. Bom, você sabe que o formato da nossa aula é digital, tá? E você pode acompanhar pelo celular, tá bom? Através do nosso aplicativo. Para você fazer o download do aplicativo, vai aparecer aí 2 QR Codes, tá bom? Um para um sistema operacional Android, outro para o sistema operacional iOS. Então você vai pegar o seu celular, abre lá a sua câmera, coloca em qual QR Code é o seu, certo? Você vai ser direcionado à sua loja de aplicativos e você vai fazer o download do aplicativo para assistir a nossa aula. Aí você vai fazer o login e a senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 4 dígitos do mês e do ano e mais 4 dígitos aí para os anos, tá bom? Então, só recapitulando, são 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. Isso aí é a sua senha, certo? Que é a data do seu nascimento e que hoje é o aniversário da nossa professora Briane, né? Parabéns para você nessa data querida. Parabéns pra você! Oi, oi! Essa data querida! Oi, oi! Muitas felicidades! Muitos anos! Aê, parabéns para a professora Obrigada, Briane. parabéns, amiga. Ai, gente, feliz demais com esse dia, essas surpresas que vão acontecendo. Deixa a gente destreinada no momento. Isso está ao vivo, não é verdade? Continuando aqui a nossa aula, deixa eu me concentrar de novo. A ideia é que a gente consiga, através dessa interatividade, tirar as dúvidas de vocês com os comentários pelo aplicativo e lá no YouTube, quando vocês colocam ali nos vídeos, tá? É bem importante que a gente traz aí as dúvidas e tira, né? Esclarece essas dúvidas para vocês, tá bom? Então, lá você vai encontrar o repositório com as aulas anteriores. A gente veio construindo o raciocínio. Essa semana a gente está falando sobre equação. Ontem a gente começou sobre inequação, mas a gente já viu esse conteúdo em outro momento, né? A gente já tem aula. E se você quiser rever essa aula também, lá no repositório você consegue achar essa aula, tá certo? Então vamos lá, ó, a gente vai começar aqui, Tiago está aqui para me ajudar, né? A gente vai começar aqui a nossa aula e vamos relembrar um pouquinho dos conceitos que a gente conseguiu até agora, tá certo? A gente começou falando sobre a ideia de equilíbrio, né? Usamos a ideia da balança para representar essa noção de equilíbrio e a partir do momento que a gente insere um pezinho em um dos pratos, a gente vai ter aí essa balança mudando de situação, né? A gente vai ter aí um dos pezinhos fazendo de fato a força, né? Colocando aí esse prato para baixo. E esse movimento caracteriza o desequilíbrio dessa balança, tá certo? Então, quando a gente observa esse tipo de comportamento, é uma maneira da gente comparar com a ideia matemática que a gente está querendo trazer. Quando a gente coloca a ideia da equação, a gente tem aquela noção do comecinho, né? Da palavra que relaciona com equilíbrio, com igualdade. Mas quando a gente tem aí a inserção de um pezinho que tira esse equilíbrio, a gente também vai trabalhar com uma sentença matemática que vai ser chamada de inequação, tá certo? A gente viu também o caso de colocar 3 pezinhos de um lado e um pezinho do outro e, lógico, né, na nossa ideia de quantidade, se eu tenho 3 pesos de um lado, ele vai ser maior do que um peso idêntico do outro lado. E aí a gente percebe esse movimento na balança
tirando esse equilíbrio inicial, tá certo? A gente estudou a ideia do desequilíbrio para trazer para a gente como que a gente vai comparar essa noção de um prato estar maior ou menor. Mas, além de utilizar a ideia da balança, a gente quer que você entenda a maneira de utilizar aqueles sinais que a gente utilizou para representar, né? Se numa equação a gente diz que é igual e usa essa relação aí, né, de comparação, de igualdade entre os pesos, a gente vai ter aí para comparar esses valores a ideia do desequilíbrio trocando esse sinal. Equação, a gente usa igualdade e na inequação a gente vai utilizar o maior que ou o menor que, né? Porque agora a gente não vai ter que os dois pratos, por exemplo, na balança, vão ter os mesmos valores, vão estar com valores idênticos. A gente vai ter aí esses sinais para representar a situação, se o primeiro está menor que o segundo ou se o primeiro está maior que o segundo, né? Então, a gente vai utilizar esse raciocínio. Aí eu coloquei, né, maior que e menor que, e a dica ontem que o professor Pedro trouxe para a gente, na verdade, a gente trouxe um montão, né, de possibilidades de você assimilar a posição desse maior que e desse menor que, de acordo com a necessidade de você colocar ali para comparar os valores que estão de um lado ou do outro, seja da balança ou quando a gente vai escrever mesmo a sentença ali matemática, né? Quando a gente vai escrever de fato a inequação, tá certo? Bom, a gente comparou aí a ideia de inserir o pezinho e ali utilizando o sinal de maior que, a gente comparou aí de fato a equação, né? Então, quando a gente coloca ali, ó, x é maior que zero, eu já estou utilizando esse sinal para representar essa sentença. Inicialmente, a balança está aparecendo ali zerada, né? Então, ela está aparecendo em equilíbrio. A partir do momento que eu coloquei um pezinho, eu tirei aquele igual que estava ali no meio, né? Dizendo que zero era igual a zero. E agora comparando o pezinho x com o zero naquele momento. Então, a gente já trocou a igualdade para uma desigualdade, tá certo? Aqui a gente utilizou essa mesma ideia e agora começou a perceber que o x ali, escrevendo matematicamente, né, ficou o próprio x e o pratinho que estava sem nada representou o zero. Então, a gente está traduzindo uma ideia inicial para usar a balança como representação desse equilíbrio ou desequilíbrio, numa maneira de escrever, de fato, uma representação matemática disso, tá certo? Opa, aqui. Nesse outro exemplo, a gente também explorou na aula passada, a gente colocou agora os 3 pezinhos de um lado e um pezinho do outro. Veja que a gente utilizou o raciocínio da balança antes e agora a gente está escrevendo a sentença matemática disso. Então, ali em cima já está aparecendo para a gente, ó, 3x é maior do que x. E se a gente observar esse tipo de situação, ó, eu vou escrever exatamente esse tipo de relação matemática. Uma coisa que eu quero que a gente preste atenção, e eu já falei isso na aula passada, é sobre a posição dos pratos, né? Principalmente quando a gente usa essa analogia da balança, essa posição dos pratos, ela relaciona com o menor tamanho, significa o maior peso. Então, aqui, ó, a altura é menor para esse prato, porque ele está com o maior peso. Então, cuidado só na hora de montar essa estrutura, tá? Para vocês não confundirem. Aqui a gente vai ter que 3x é uma quantidade maior do que o valor do x, tá certo? De acordo com a quantidade que a gente, inclusive, verifica na balança também, tá? E aí a gente disse ontem, eu não preciso mais escrever o x mais x mais x, né? Foi uma ideia que a gente resolveu nas primeiras aulas, falando sobre as 3 bolinhas. Então, a gente tinha colocado as letras separadas, mas se eu tenho 3 somas, na verdade, a soma de 3 valores, eu posso escrever como 3x ali, ao invés de escrever x mais x mais x, tá certo? E aí, gente, a gente finalizou a aula com essa ideia aqui do desafio, né? O professor Pedro, inclusive, instigou vocês para que vocês colocassem as respostas. Eu vou passar aqui rapidinho para ele e a gente vai ver como que a gente desenvolveria esse desafio aqui. Vamos lá, professor. Bom, gente, finalizando, né, a aula anterior, Briane falou sobre essa relação aí dos desafios e colocou aí na balança bolas, né, e colocou também números. Tá? Então, aí é quando a gente começa a entender e quando a gente começa a ver essa questão da expressão algébrica, tá? Quando a gente começa a substituir esses símbolos, né, que a gente geralmente coloca lá no 6º ano, que é a bolinha, um quadrado, uma interrogação,
para identificar o termo desconhecido, certo? E aí a gente vai começar a colocar, tirar esses elementos, tirar esses símbolos e começar a colocar letras, certo? Identificando que essas letras, elas são os termos desconhecidos, tá bom? Como o Briane falou na aula passada, inclusive, geralmente a gente utiliza a letrinha X para indicar esse termo desconhecido, tá bom? Pessoal aqui no chat, dê os parabéns para você, Briane. Obrigada, gente. Parabéns para você nessa data querida, certo? O pessoal aqui está participando bastante da aula aqui. A Ana, o Luiz, o Davi, o Tiago, a Tamara ou Tâmara, certo? O Diogo também. Então o pessoal está participando bastante. Briane vai dar continuidade com a aula agora. Qualquer dúvida, manda aqui no chat que a gente vai tirar, tá bom? Ai, gente, 7º ano sempre é uma turma que participa bastante das aulas, né? Isso faz com que a gente tenha essa interatividade e movimentação dentro da aula. Afinal de contas, é muito bom saber que a gente está falando e tem alguém aí do outro lado prestando atenção e, além disso, participando com a gente, tirando as dúvidas. Então, fique bem à vontade e coloca aí, professor Pedro já retorna com alguns comentários, né? Vamos aqui para a resolução do desafio. Como a gente acabou de ver, essa ideia do prato mais embaixo significa que o peso que ele está colocando ali é maior, né? Então, quando a gente for montar essa relação, ó, a gente vai prestar atenção que essas 3 bolinhas que estão aparecendo ali sinalizadas, elas vão ter um peso maior do que uma bolinha mais o 10. Então, a gente vai ter esse sinal aí para comparar essas duas posições e vai escrever isso de maneira matemática, né? Então, vamos observar, ó. De novo, apareceu os Bs lá do comecinho, né? A gente tem aí 3 bolinhas e aqui a gente tem uma bolinha mais o 10. Só que agora a gente mudou o cenário. No primeiro momento que a gente utilizou essa mesma quantidade, a balança estava em equilíbrio e por isso a gente utilizou o igual para isso. Agora, essa balança está desequilibrada. Então, para que a gente consiga resolver esse problema, o sinal já mudou e agora a gente vai ter uma ideia diferente sobre esse valor do B, tá certo? Então, ó, trabalhando com a ideia da eliminação, a gente viu que retirando dos 2 pratos o mesmo peso, né, tirando de um e tirando do outro o mesmo valor, a gente não altera esse equilíbrio. Nesse caso, a gente não vai alterar o desequilíbrio, tá certo? E aí a gente fica com 2 Bzinhos ali, né, 2 valores do B, que tem que ser agora maior do que o 10. Para que isso aconteça, agora a gente vai fazer essa comparação. Percebe que a ideia do cálculo é exatamente o mesmo que a gente fez, só que a nossa resposta ela vai estar um valor, vai dar uma ideia diferenciada para a gente. O que é que isso significa, né? Aqui o B vai ser maior que o 5. Esse 10 aqui pode se transformar num 5 já, tá, gente? Porque a gente já foi fazendo as divisões aí. Mas o que é que a gente está querendo dizer agora? Que esse B sendo maior do que o 5, significa que a soma anterior que a gente estava fazendo, ó, obrigatoriamente vai ter que ser maior do que esse 10. Percebe isso? Agora a gente está observando não só uma quantidade exata para esse valor, a gente está observando uma condição. Por isso que a gente não acha um valor igual. Ser um número maior do que 5 pode ser qualquer valor maior do que 5, né? Eu posso ter 6, 7, 8,9, independente disso, qualquer valor que atenda a essa condição aqui, ó, poderia ser resposta para esse pezinho. Só que a nossa resposta de verdade para essa situação não é um número, é uma condição. Para que isso aí fique em desequilíbrio, esse Bzinho tem que ser maior do que 5, tá certo? E qualquer valor maior do que 5 atenderia a esse tipo de comparação, tá certo? Então, ó, quando a gente observa esse tipo de comparação, a gente vai observar na aula de hoje essa ideia sendo transformada numa sequência matemática, né? Numa sequência não, numa inequação. Pronto, ficou melhor. Matemática agora, utilizando mais de uma incógnita, mais de uma situação dos 2 lados. Porque aqui, ó, a incógnita, né, estava de um lado só. A gente ia usar o X de um lado só para fazer essa comparação. Agora a gente tem esse tipo de situação. Ó, gente, não sei se para vocês dá para ver direitinho, acho que para mim ficou um pouquinho estourado aqui, mas a gente vai escrever a sentença, tá? Acho que na TV fica melhor, né, Billy? A gente tem aqui, ó, X e 10 de um lado e a gente tem 10 e 50 do outro lado. De acordo com a posição dessa balança, a gente vai começar agora a perceber de que maneira eu vou escrever essa inequação.
já que a balança não está em equilíbrio. Então, ó, você já tem aí o gancho, né? Se a balança estiver equilibrada, vai ser uma equação e a gente vai escrever com o sinal de igual. Se ela estiver desequilibrada, a gente vai trabalhar com uma inequação e vai tentar perceber pela posição dos pratos se eu vou usar o maior ou o menor que, tá certo? Como a gente finalizou aqui a ideia do desafio, antes de começar a resolver esse, eu vou dar um pulinho lá no professor Pedro para ver se ele tem algum comentário a fazer sobre o conteúdo e também falar um pouquinho lá do chat. Vai lá, professor. Bom, pessoal, você já começa a ver aí outra relação, né? Nesse desafio que apareceu aí, que a professora Briane colocou. Você pode notar primeiro que essa balança ela está em desequilíbrio, né? Então, quando você nota primeiro esse desequilíbrio, você precisa identificar como é que você vai colocar lá na expressão o valor de maior que ou de menor que, certo? Então, sempre você tem que ter essa noção aí de que o que está lá embaixo está mais pesado do que o que está lá em cima, certo? Então, quando você tem essa noção, às vezes, a esses cálculos, a gente começa a entender, certo? E Briane colocou um exemplo bem prático e bem fácil para que você entenda a relação que existe entre esse pezinho X aí. Qual é a relação que ele vai ter referente a essa balança que foi colocada aí na imagem, tá bom? Então, você precisa ter essa noção. A gente sempre começa com os exemplos mais fáceis, mais práticos, que você dá para fazer até de cabeça, tá bom? E depois aí a gente vai elevando o nível de acordo com o entendimento de todos, tá bom? Então, o pessoal está aqui no chat, está participando da aula, continuem assim, certo? E qualquer dúvida em relação à temática também manda para a gente. Eu vou voltar agora com o Briane. Bom, gente, voltando agora para esse desafio que a gente tem aqui, que na verdade o professor Pedro até falou uma coisa interessante, a gente bota a parte mais fácil no começo, né, e depois vai dificultando. Mas eu acredito, Pedro, que olhando para esse desafio, ele não parece ser mais fácil do que o anterior, né? Sim, sim. A gente tem aí somente um X, a gente já consegue comparar pesos que têm o mesmo tamanho, assim, o mesmo valor ali, e a gente já pode usar aquela ideia de remover os pesos idênticos. Então, olha, a ideia da situação aí é trazer para a gente que sinal a gente vai usar e como a gente vai escrever essa relação, tá certo? Então, a gente começa a perceber que agora a posição dos pratos vai dizer para a gente qual o sinal correto. A gente já viu que o prato mais embaixo é o que tem o maior peso. Então, como ele está na esquerda aí, né, como ele está no começo, a gente vai dizer que esse prato, ele tem um peso maior do que o outro prato que está mais em cima. Então, a gente vai começar a escrever isso matematicamente, tá? Então, ó, x mais 10 seria a representação matemática do primeiro prato, porque a gente tem um pezinho x, que a gente não conhece o valor, né, nosso termo desconhecido, e agora a gente tem o 10 ali juntinho dele. No outro prato, a gente tem aí a soma de 10 mais 50. Então, a gente já começa a perceber esse estabelecimento aí desde o comecinho, que a gente está somando o valor individual dos pratos, né? Mas agora a gente vai fazer a comparação desses valores. Então, ó, utilizando a ideia desse desequilíbrio, a gente vai colocar o sinal de maior, tá certo? Então, lembra sempre desse tipo de comparação, de que maneira eu consigo analisar a posição da balança e como que eu vou utilizar o sinal para expressar essa relação. Daí agora, a gente tem um montão de estratégia para utilizar, né? A estratégia que a gente utilizou aqui, ó, foi perceber esse x mais 10, ele tem que ser um valor maior do que o 10 mais 50. E utilizando o raciocínio que a gente comentou agora há pouco, a gente percebeu que tem o mesmo peso dos dois lados. E lá no comecinho, a gente fez uma experiência com a balança aqui, que removendo os pesos idênticos, a gente não tem aí alteração no equilíbrio. Mas a gente também não vai ter alteração no desequilíbrio, tá certo? Então, a gente está removendo o 10 dos dois lados. Aqui, inicialmente, o corte foi feito só na balança, mas aí a gente observa que eu posso subtrair isso. Então, vê, agora a gente já começa com uma ideia de colocar uma operação matemática para representar essa remoção, né? Para representar essa retirada. Se eu estou retirando um valor, eu estou subtraindo aquele valor, tá certo? Então, observa, eu estou tirando 10 de um lado e 10 do outro.
Isso significa subtrair 10 de um lado e subtrair 10 do outro lado. Percebe que aí o Tiago já me ajudou, colocou aí os valores que a gente está subtraindo em vermelho para você perceber a parte visual e a parte da operação matemática que isso está sendo representado, tá bom? Então, quando a gente tira ali 10 de um lado e tira 10 do outro, a gente vai ficar com x tem que ser maior que 50. E aí, de novo, gente, esse sinal de maior de menor que, nesse exemplo a gente está usando o maior, ele significa uma condição. Ele não está dizendo para a gente que é uma única resposta para isso, não. Ele está dizendo que qualquer valor que seja maior que 50, atende esse desequilíbrio. Isso só não pode ser igual a 50, né? Porque se for igual a 50, a gente vai ter 60 dos dois lados. Mas quando a gente tem agora essa ideia da inequação, eu quero que vocês entendam bastante essa noção. A gente não acha mais um resultado único para aquela letra. A gente acha a condição que aquela letra tem para que a gente consiga manter, nesse caso aí, esse desequilíbrio. Ou, no caso da expressão matemática, essa desigualdade. Percebe que agora a gente já tem aí essa diferença, né? Na verdade, mais uma diferença. Então, a gente viu equação e inequação, igualdade e desigualdade, valor único de resposta e condição para aquela situação acontecer, tá certo? É importante sempre fazer esse link aí e verificar essas principais diferenças para vocês não confundirem uma situação com a outra, tá certo? Deixa eu avançar aqui. Pronto. A gente verificou aí exatamente a condição de ter mais que 50 quilos, né? Era quilos antes? Era gramas. Aqui ficou quilogramas, mas era gramas aqui, ó. Pronto. Antes da gente fazer a revisão, vou passar aqui rapidinho para o professor Pedro para ele fazer o comentário sobre esse desafio resolvido, ver como tá ali no chat e a gente faz uma revisão rapidinha dos conteúdos que a gente viu até agora, tá bom? Bom, pessoal, você conseguiu entender aí a relação que existe nessas balanças, não é isso? Então, é muito importante quando a gente tem a ideia da balança, que é a ideia lúdica, e a ideia algébrica, que é a ideia matemática, e você consegue entender perfeitamente o que é que está acontecendo ali, tá bom? Então, se eu pego o pezinho de 10 gramas com outro pezinho de 10 gramas e retiro, a balança ela continua do mesmo jeito que está, tá? Lá embaixo e a outra lá em cima, certo? Então, quando você faz essa subtração, né, dos dois lados, você consegue começar a entender a relação que existe em equações quando nós formos falar aí de operações inversas, certo? Então, a gente está sempre tratando aqui, colocando o basiquinho, né, a questão fácil, para que quando chegue na questão mais elevada, você pega, opa, lá naquele exemplo a gente fez de tal e tal forma, e aí você consegue aprender melhor, tá bom? Então, você pode notar que quando retiramos ali os dois pezinhos de 10 gramas, ficou bem fácil o entendimento. A gente conseguiu ver que aquele peso X ali, ele era mais pesado do que aquelas 50 gramas que estava lá em cima, certo? E aí a gente começa a entender aquela questão de equação também, de igualdade. Se a balança estivesse em equilíbrio, aquele pezinho ali correspondia a 50 gramas. E também a gente poderia avaliar a questão do pezinho X lá está acima do 50, né? Então ali a gente teria que esse peso aqui, ele seria menor do que as 50 gramas. E aí, então aí você começa a entender essa relação de equação, quando falamos de igualdade, e a relação de inequação, quando colocamos os sinais, né, os símbolos de maior que e de menor que, tá bom? Então, presta bastante atenção aí que Briane vai continuar revisando e fazer um apanhado de tudo que a gente aprendeu hoje. Beleza, gente. Vamos fechar a aula agora, utilizando aí as telinhas principais das aulas anteriores para a gente revisar esse conteúdo, tá? Como a gente está sendo bem repetitivo nessa ideia, porque é um conceito que a gente está criando junto com vocês para diferenciar, principalmente utilizando a ideia da balança, para você, quando observar, entender se você vai trabalhar com equação, que é a igualdade, ou inequação, que é a desigualdade. Então, vamos lá, ó. A gente começou falando sobre a experiência da balança, mostramos a balança vazia, sem nenhum valor em cima, e nesse primeiro momento a gente verificou o equilíbrio sem peso algum, né? Aí ficou fácil. Porém, a gente trabalhou com essa ideia da balança para representar
uma equação e verificou que esse comecinho, né, referente à equação, equilíbrio, equivalência, sempre está aí com esse comecinho, né? Isso vem de igual, né? Essa ideia aí de igualdade. Então, quando a gente tem essa igualdade matemática, na balança, a situação é que essa balança esteja em equilíbrio, tá certo? Quando a gente tiver esse tipo de situação, você vai traduzir matematicamente que uma balança em equilíbrio vai representar uma equação, tá? Próxima situação que a gente viu foi a ideia de desequilíbrio, né? Mesmo que no dia a dia a gente já tenha essa noção de que um peso maior que o outro vai desequilibrar a balança, a gente utilizou esse conceito para escrever isso matematicamente. E aí a gente deu o nome de inequação. Para isso, a gente teve que usar os sinais de menor que e maior que. Aqui, né, tá a dica do professor Tiago, colocando ali o 4 representando o menor que e o 7 representando o maior que. A gente também viu várias outras maneiras de fazer a associação da posição que esse sinal vai ter, tá certo? Resolvemos esse desafio agora no finalzinho da nossa aula e falamos sobre a ideia de montar de fato uma inequação, trabalhando com essa relação aqui, de acordo com o tamanho, né, na verdade a altura do prato, vai denunciar para a gente se a gente vai usar o maior ou o menor que. Depois a gente utilizou a estratégia de remover os valores que são idênticos dos dois lados e daí a gente conseguiu a condição, olha aí, não é a solução apenas, não é uma solução, a gente verificou que a solução aqui é uma condição para esse número, que ele vai ter que ser maior que 50 para que esse desequilíbrio ele aconteça, tá certo, gente? Então, é isso, vou dar um tchau rápido aqui no professor Pedro, diga lá, professor. Pô, tinha um negócio bastante interessante aqui para falar. Dá tempo? Falar. Dá tempo? Dá tempo, pô. Ó, o Luiz perguntou por que existe essa questão do maior que e do menor que. Massa. Certo? Então, a gente viu essa questão de maior que e de menor que na balança, tá? Mas a gente pode utilizar isso aí no nosso dia a dia, tá? A gente utiliza essa questão de maior que e de menor que em relação à comparação, tá? Você pode comparar aí, eu dei o exemplo aqui, digitando aqui para ele, em relação à altura, a sua altura é maior ou menor do que a dos seus pais. A sua idade é menor que a dos seus pais. Então, você pode trocar esse menor que pelo símbolozinho lá de menor que a gente viu na aula de hoje e nas aulas passadas também. Você pode relacionar também o dinheiro que você tem é maior ou menor do que o dinheiro que o seu irmão tem, certo? Então, todas essas relações de maior que ou menor que, a gente vê todo dia no nosso dia a dia, tá bom? Você pode relacionar aí com o horário que você precisa acordar para estar aqui na nossa aula, tá? Então, o horário que você tem que acordar tem que ser menor que 7 horas, tá bom? Para dar tempo de você tomar café, tomar um banho, sentar, pegar o caderno e assistir a nossa aula, tá bom? Então, isso está relacionado a tudo do nosso dia a dia, tá bom? Eu me despeço aqui, um cheiro no seu coração e vou voltar para a Briane se despedir também. Esse professor Pedro sabe das coisas, viu, gente? Olha, a Vivi já tá pedindo ali, professora, deu minha hora, tô saindo, gente. A gente se vê na próxima aula e até lá, tá bom? Tchau, tchau.